Olá pessoal, começando mais um episódio do Mundo do Tênis Podcast, o nosso nono episódio, o episódio pós-Australia Open, que definiu os campeões na chave de simples masculina. Novak Djokovic levou o torneio pela nona vez e na chave de simples feminina, Naomi Osaka ganhou pela segunda vez. Lembrando a você, as nossas redes sociais, pelo Twitter você encontra a gente no @Tênis Podcast, pelo Instagram é o Mundo do Tênis Podcast, uma rede social é relacionada com a outra. E hoje a gente está aqui com o Eloy e com o Matheus para falar desse Australia Open, o primeiro grande slam do ano. Teve público no começo, depois ficou sem público, depois voltou a ter público no final. Graças a Deus, no final deu tudo certo e o torneio acabou acontecendo com algumas surpresas e algumas polêmicas também. Tudo bem com vocês, pessoal? Tudo em paz. Espero que esteja tudo bem aí também com o pessoal que nos acompanha. Um olá aí para todos. Primeiro grande slam do ano, começando com tudo. Claro, um pouco de mesmice no sentido de que o Djokovic ganhou pela milésima vez o mesmo torneio, que realmente estava apostando muitas fichas aí no Medvedev, mas ganhou com méritos, né? Ganhou jogando muito bem os pontos importantes e os jogos importantes. Osaka também subindo cada vez mais, ganhando do Serenão, fazendo a Serena chorar. Tem um monte de polêmica aí pra gente conversar ao longo desse podcast aqui. Vamos que vamos. E aí, pessoal, como vão vocês? Espero que estejam bem. Falar um pouquinho do Australian Open, né? Como foi a participação dos brasileiros no Australian Open. A gente teve o Thiago Monteiro, Bruno Soares, Marcelo Melo, a Luísa Stephanie, o Marcelo Demoliner. Vamos destrinchar um pouquinho sobre como foram os brasileiros e falar sobre os torneios individuais e simples na ATP, na WTA, as surpresas que tiveram na WTA esse ano. Muito conteúdo a gente vai ter hoje. Pegar o gancho do Matheus, começar pelos brasileiros. Comparado a outros grandes slams, gente, eu achei uma boa participação dos brasileiros, assim, no geral. Eu gostei muito do Bruno. O Bruno poderia ter ido um pouco mais longe, assim, poderia ter ganho o torneio, mas perdeu no detalhe essa partida de semifinal. Mas ele e o Murray voltaram, assim, num ritmo que, se manter para o ano, vai ser muito interessante. O Marcelo já começou um pouco devagar, se comparado com o Bruno, mas as duplas, geralmente, do Marcelo, elas demoram mais para se entrosar. Isso aconteceu com o Dodig, isso aconteceu com outro parceiro dele, então demora mais a se entrosar, mas pode dar certo também. Demoliner, infelizmente, perdeu na estreia. Acredito que ele, com parceiro fixo, consiga ter bons resultados. Ele está evoluindo cada ano que passa no circuito. E a Luísa também fez um bom grande slam de duplas. Ela vai se firmando cada vez mais no circuito. O interessante foi ela ter jogado, para mim, um grande slam de duplas mistas com o Bruno Soares, né? Ela e o Bruno pegando esse entrosamento, vai ser um gancho legal para eles jogarem a Olimpíada do Japão, né? Tóquio 2020, que vai ser em 2021. Vocês, o que vocês acharam assim, da participação dos brasileiros nesse ano no Australia Open? Eu gostei bastante, particularmente gostei, né, do Thiago. Achei que ele fez um ótimo torneio, deu azar na chave, né? Acabou pegando o Rublev muito cedo, um jogador muito duro, muito forte. Mas, diante das condições e dos jogos que o Rublev fez antes e depois, o Thiago demonstrou bastante resistência. Assim, ele jogou durante alguns momentos do jogo de igual para igual com um cara top, né, do momento. Assim, o russo vinha em muita ascensão. Nas duplas, realmente, o Marcelo acho que sentiu um pouco mais as trocas recentes aí de parceiro na dupla. Não tem vindo tão bem, tão forte. O Bruno parece que mantém, né? Independente dos parceiros, ele vai jogando sempre bem, vai chegando no longe. Também fiquei muito feliz com a volta dele com o Jamie Murray, num bom sentido, né? Que eles voltaram jogando bem. E também feliz, né? Pela junção do Bruno com a Luísa. Tomara que eles mantenham, possam disputar mais slams aí com uma dupla 100% brasileira, né? E curioso, só do lado do Melo, justamente o Dodig, né, que era um parceiro dele aí recente de duplas, acabou ganhando o Australia Open com a dupla nova, né? Então acho que deve nesse sentido, fica um pouquinho de frustração, mas lógico, a gente compreende que deve ter mil outros motivos, né, para eles terem trocado as duplas, mas fica essa frustraçãozinha aí de saber que o Marcelo e ele também poderiam estar lá, né, que o Girafa jogava bem com o Dodig, ele era uma dupla boa. No geral, foi até positivo. Eu esperava um pouquinho mais do Marcelo Melo, caído na segunda rodada do torneio. Esperava um pouquinho mais dele. Esperava também que o Demo conseguisse passar da primeira rodada do torneio. E ele não conseguiu.
No geral, foi um bom torneio do Bruno Soares, que conseguiu, ao lado do Jamie Murray, chegar às semifinais. Claro que Rasmussen e Salisbury é uma dupla bastante difícil. Então, nesse retorno aí com o Murray, eles vão crescendo aos poucos, principalmente pegando ritmo e voltando a conhecer o estilo do outro. Eu acho isso muito importante. O diferente do Marcelo, que ele não conhecia muito seu parceiro, então nisso o Bruno Soares tem um pouco mais de vantagem. As duplas femininas, a Luiz Stephanie com a Hayley Carter perdeu para a Yoama e a Shibahara, que é uma baita de uma dupla formada pelas japonesas. Eu achei que elas poderiam ter jogado bem mais naquela partida. Achei que elas foram bastante submissas às japonesas. Elas entraram muito fácil no jogo das japonesas e acabaram perdendo. Mas outra boa participação da Luísa e torcer para que nos próximos torneios ela consiga chegar longe. Já nas duplas mistas, junto com o Bruno Soares, eles perderam para Stossel e Ebden. Foi um jogo que foi bem ruim do Bruno Soares. Ele não jogou muito bem. O Bruno Soares não estava conseguindo nem devolver o saque da Samantha Stossel naquele dia. Mas, enfim, eles pegaram esse ritmo, confiança, conhecer o jogo um do outro. Vai ser muito importante para chegar na Olimpíadas entrosado. A Luiz Stephanie joga muito bem em duplas, é uma excelente jogadora, assim como o Bruno, que é mais experiente. Então, aos poucos vão pegando assim entrosamento. Bruno, que já venceu alguns títulos de dupla mista, então conhece muito bem a competição. Já o Thiago Monteiro foi bem positivamente, venceu a Andrei Martin na estreia. Em 3 sets, ele destruiu o eslovaco. E depois ele jogou muito bem contra o Rublev, mas é aquela coisa, como a gente já fala em outros episódios do podcast. Thiago Monteiro, ele precisa jogar melhor nos pontos mais importantes para que ele consiga vencer esses caras grandes. E assim foi com o Rublev, assim já tinha sido contra o Aliassime, assim foi contra o Isner. Ele joga bem, mas não consegue vencer. E isso daí é uma das coisas que está faltando a ele, mas acredito que ele vai melhorar ainda com esses momentos mais importantes das partidas. Ele tá criando casca, né? Parece que em algum momento vai dar certo. O jogo da. Não me surpreenderá se o Monteiro ganhar um ATP esse ano, hein, gente? Então. Tá merecendo. Não me surpreenderá. Mesmo. Chegou na semi, nesses torneios de transição aí pro Australia Open, uma quadra dura, então ele tá evoluindo para isso. E tênis é consistência, né? E dele a gente vê isso, né? Que ele tá sempre, pelo menos, mantendo o degrau e subindo aos pouquinhos, né? Já há algum tempo, então dá sempre para esperar esse um pouquinho a mais ali dele, que ele realmente tá entregando, ele tá desempenhando muito bem. É só uma questão de tempo mesmo para conseguir uma vitória aí que rompa um pouco essa barreira. Gente, eu vou colocar aqui os 4 destaques para mim do torneio. Entre todos os jogadores, mas se vocês concordam, vocês colocam o que vocês gostaram. A Pegula chegou nas quartas de final. A Bled chegou na final. Polasek, campeão de duplas, encerrou a carreira e depois voltou. E para mim o maior destaque, assim, um tenista que veio lá de baixo, no tênis masculino. A gente fala tanto dos russos, né? Fala do Rublev, fala do Medvedev, até do Khachanov. E quem chegou, Karatsev, chegou aí na semifinal. Ganhou jogos assim duros que ninguém apostava nele, Dimitrov, Aliassime. Fez uma campanha assim, jogou melhor até que o Medvedev contra o Djokovic. Apesar que ali eu já achei que o Djokovic, para mim, a gente vai falar sobre isso, já achava que o Djokovic ia ser campeão ali. Esses 4 tenistas são destaques aí. Pegula, Bled, Polasek e Karatsev, o russo, por ter chegado na semifinal do masculino. Lembrou um pouco o Cecchinato, há 2 anos atrás, o italiano que chegou na semi do Roland Garros, com ranking assim intermediário. E vocês, o que vocês acharam aí dos destaques nesse torneio, nessa edição? Eu concordo com todos que você falou, que realmente foram destaques. Se fosse para escolher 4 também, eu colocaria também o Karatsev, colocaria a Sabalenka de novo, apesar, né, de ser dela ter perdido ali o jogo para Serena, eu vi muito potencial de que ela consegue, né? Assim, foi legal de ver que ela consegue encarar de igual para igual tenistas do nível Serena, que ela realmente ainda peca um pouco no exagero ali
da força e da intensidade em momentos que precisam ser mais cautelosos e respeitados, mas foi uma surpresa boa. Eu diria que o Tsitsipas foi uma surpresa boa, apesar, lógico, a gente sempre espera alguma coisa dele, mas foi uma surpresa ali, ganhou do Nadal perdendo de 2-0, virou da forma como foi. Depois foi no jogo contra o Medvedev, teve ali suas chances no terceiro set também, pode dizer que estava um pouco cansado, mas eu diria que foi uma surpresa positiva. E também colocaria nas duplas o campeão, que foi campeão junto com o Dodig, né, o Polasek. E ele também foi surpreendente justamente pela história dele, pelo histórico, a forma como foi. E vem, né, volta com uma dupla nova, né, entre aspas, assim, que não tá treinando há tanto tempo e já conquista direto um slam. Foi uma surpresa também. Concordando com o que vocês disseram, no feminino a gente teve a Jéssica Pegula, que venceu a Svitolina e fez um excelente torneio, com muita variação, bastante interessante. Teve a Mukova, que venceu a Pliskova e a Barty, fez um excelente torneio também. A Brady a gente destaca por ter chegado na final, fez uma baita campanha. Mas eu queria falar da Serena Williams, tá? Porque a Serena ela fez um grande torneio. Porque a Serena no torneio foi muito bem mesmo. E ela chegou, destruiu a Simona Halep, não deu o mínimo de chance para a Halep, dominou a maioria das partidas. É claro que pegou a Naomi Osaka, que estava num dia muito inspirado. Então, eu coloco o destaque para a Serena, no grande torneio que ela fez. E o Rajiv Ram, ele venceu duplas mistas ao lado da Krejcikova e foi vice-campeão nas duplas masculinas. Então, foi um grande torneio. O Rajiv Ram chegou em 2 finais. Então, um dos destaques, né? E também o Novak Djokovic conseguiu mais um título. Ele que sofreu com problemas físicos durante o torneio, sofreu para vencer do Taylor Fritz, acabou perdendo o set a maioria das partidas. E o Novak Djokovic, mais uma vez, conseguiu o título do Australian Open, mesmo com essas dificuldades. Então, essas, para mim, são os destaques, além da Elise Mertens com a Sabalenka, que conseguiram mais um título de slam, com a grande dupla que não vão jogar mais junto. Agora, cada uma vão focar na simples agora. Sabalenka, que é a tenista que eu mais acompanho, assim, ganhou as duplas e tá amadurecendo esse slam dela, assim, ela tá bem mais focada nos jogos de 5. Perdeu para a Serena ali, como ela falou, em alguns aspectos que ela pode melhorar. E eu vejo ela nas tenistas assim top, que não tem slam, bem à frente de Svitolina e Pliskova. Acho que o bonde para essas duas aí já passaram, não vão conseguir mais ganhar slam. Principalmente a Pliskova, que foi número 1 do mundo, né? Gente, o jogo do torneio, no geral, para vocês, tem 2 jogos assim, um no masculino e um no feminino que eu vou colocar. Para mim, a melhor partida foi entre Muguruza e Osaka, 2-1 para Osaka. A Osaka salvou o match point, teve uma situação ali no terceiro set que praticamente era o jogo estava na mão da Muguruza, ela conseguiu manter a cabeça fria, jogar bem nos momentos importantes e ganhar o jogo. E a partida entre o masculino, para mim, foi entre Thiem e Kyrgios. O Thiem acabou ganhando por 3-2, também um jogão, poderia ter ido para qualquer um, e acabou indo para o Thiem no final, e o Thiem acabou pagando um preço por isso, foi eliminado no jogo seguinte. E para vocês, qual foi o jogo assim do torneio que vocês mais gostaram de acompanhar? No feminino eu gostei, eu concordo com você, eu vi esse jogo também, foi insano, foi incrível, da Muguruza com a Osaka, porque parecia muito, né, que a Osaka ia perder, a Muguruza tava muito firme, jogando demais nos momentos finais ali, mas putz, no game pra sacar pro jogo, pesou e dali pra frente só deu Osaka. Mas eu acho que teve um outro jogo também que eu gostei bastante, que eu vou colocar aqui como uma surpresa positiva, um jogo bem emocionante e duro, que foi Halep contra a Swiatek. Porque eu também achei que esse jogo foi surpreendente, assim, com reviravoltas, e a Halep teve que se reinventar ali no meio do jogo para conseguir passar pelo Swiatek, que é craque, né? Já mostrou aí que joga muito e vai dar trabalho essa menina. Ela tem tudo para crescer aí. No masculino, eu também gostei bastante do Kyrgios.
Gostei, inclusive, do Kyrgios num jogo que ele fez antes do jogo do Team. Só tô dando uma olhada aqui pra não falar besteira, né? Contra quem que ele jogou. Contra o Humbert. Esse jogo foi Copa Davis. Total Copa Davis, assim. Foi insano. Foi o momento do torneio que tava tendo público, né? Então tava com a casa cheia, Kyrgios jogando em casa, ele perdendo, sempre nas cordas, ele parecendo que tava perdido, ele foi voltando, aí quebrou quando o Humbert sacou pro jogo, salvou match point, virou o jogo. Esse jogo foi assim, o jogo, para mim foi o jogo mais emocionante no masculino que eu vi, por conta de todo esse contexto. Mas claro, Tsitsipas contra Nadal não tem como descartar, foi um jogaço, o Nadal levando virada, ganhando de 2-0 de um cara de backhand de uma mão, não deixa de ser uma surpresa e super interessante, porque eu também gosto e torço bastante pro Tsitsipas, então foi legal ver ele conseguindo esse feito. E ao mesmo tempo, no feminino, acho que esse foi o melhor jogo, assim, pra mim mesmo. E lógico, Serena e Osaka também foi um jogaço, porque a Serena jogou muito mesmo, o Matheus tem razão. Olha, pra mim, eu concordo. Eu acho que Muguruza contra a Naomi Osaka foi o melhor jogo do torneio disparado, assim, de longe mesmo. Acho que estão 2 degraus acima de qualquer partida que teve nesse torneio. Muguruza teve 40-15 para fechar o jogo. E a Osaka salvou, então impressionante o que ela fez. A partida foi muito boa, mas eu gostaria de destacar mais 2 partidas, que foi a da Sabalenka contra a Serena Williams. Um jogo muito bom, velho. Porradão, bola para um lado, para o outro, variação. E a Serena jogava de um jeito, a Sabalenka vinha de outro jeito para tentar vencer ela. Então foi um jogo bem legal, a Sabalenka contra a Serena Williams. E o outro foi um jogo logo no comecinho do torneio, do Stan Wawrinka contra o Marton Fucsovics. O Marton venceu em 5 sets no tie-break do 5º set. Foi um jogo muito bom mesmo. Foi um dos melhores que eu assisti. Mesmo assim, eu acredito que os jogos do feminino, em quesito emoção, teve um pouquinho mais do que no masculino. Até as partidas que foram em 5 sets no masculino, a gente via que estava meio encaminhado para um lado vencer ou não. Foi assim o jogo do Stefanos contra o Nadal, do Tim contra o Kyrgios, mas no feminino foi totalmente previsível. Foi um ótimo torneio, mais uma vez. E esse foi a partida que eu mais gostei, que foi da Muguruza contra a Osaka também. Só fazendo um adendo assim para não deixar passar, porque a gente acaba, né, focando muito assim no resultado mais expressivo. Então, Tsitsipas ganhou 5 sets do Nadal em slam, magnífico. Mas teve um jogo que ele fez antes, que foi ele contra o Kokkinakis, que não dá para deixar passar, porque também foi um jogo de 5 sets. Foi talvez o melhor nível de tênis em jogo de simples no masculino que eu vi. Tecnicamente, assim, foi absurdo, brutal. Os dois jogando, assim, muito, mas muito tênis. Foi bom para ver o Kokkinakis voltando, né, jogando bem. E comprometido, focado. Foi um jogaço também, só para não deixar passar, porque merece aí uma ressalva esse jogo, sim. O Rublev contra o Monteiro também foi muito bem jogado, velho. Tem uma piada interna nossa, você fala do Kokkinakis, eu lembro automaticamente do Andrew. Não sei porquê, mas eu lembro. É verdade. Tem uns Todo mundo sabe, né? Todo no nosso grupo interno, quando ele falava do Wawrinka, ele já via com essa piada aí do Kokkinakis, na situação que teve alguns anos atrás, né? Um jogo assim que a gente não falou, que vocês acabaram falando agora, dificilmente um tenista que tá 2-0 atrás do Nadal, ele vira em melhor de 5. É assim, uma tarefa árdua. Dá para você contar nos dedos os jogos que o Nadal perdeu em melhor de 5 após estar 2-0 atrás. Então, o Tsitsipas, ele foi eliminado do torneio, acho que até pagou o preço por isso, né, de perder o Medvedev na semi, mas ele leva aí algo muito bom para a carreira dele, né, gente? Porque virar um jogo do Nadal de 2-0, ele já tinha batido na trave contra o Djokovic em Roland Garros, que ele chegou a empatar em 2-2, mas ele não tinha mais físico ali para jogar no quinto set. Então, é um tenista de fibra e que vai colher muito ainda no futuro. Tem que fazer alguns ajustes, o jogo dele é muito bom, muito interessante, né? Então, eu acho que o grego ainda vai longe, né?
Tomara, foi o que a gente comentou, né, no outro podcast, e também a gente comentou entre nós durante o torneio, conversando, que o que estava interessante, chamando a atenção no Tsitsipas, é que mentalmente ele estava diferente nesse torneio, e ele já tinha demonstrado isso em Roland Garros também no ano passado. Então, né, o que está me chamando a atenção é isso, que assim, em alguns momentos ele pode até não estar jogando o que ele jogou quando ele conquistou o ATP Finals. Mas ele mentalmente cresceu e amadureceu. Então isso, de certa forma, compensa, né? Faz com que ele consiga se manter e permanecer num nível de intensidade ali, de consistência suficiente para ganhar jogos longos de 5 sets, mesmo quando ele tem dificuldades ou quando ele pega um jogador do outro lado que está super bem. Esse jogo eu confesso que, assim, lógico, talvez eu pegue mais pesado porque sou torcedor do Nadal e acompanhei a carreira dele inteira. Mas assim, eu boto muito na conta do Nadal também a derrota. Não, lógico, é total méritos também do Tsitsipas, porque ele jogou demais e ele soube sofrer, né? O tempo inteiro. Desde o início do jogo até o final, mesmo levando vários games de 0, ele ficou lá, conseguiu virar e jogando um belíssimo tênis, principalmente do terceiro set pra frente. Mas o Nadal perdeu o tie-break que ele perdeu no terceiro set, do jeito que ele jogou aquele set, né, ganhando quase todos os games de 40-0, sacando. Chegar no tie-break e errar 2 smashes, 2 erros não forçados consecutivos no final. Então, assim, aí também, né, deu uma paçocada, deu uma entregada aí o cidadão Nadal. Não sei, vamos ver. Porque acho que o Nadal nem é muito longe ali, mesmo se ele ganhasse o jogo. Gente, vamos falar do WTA primeiro, a gente volta aí pro Eloy lamentar um pouco mais, né? Porque ele é bem natalista mesmo. Eu sei. Não, ele não ia. A gente já tinha conversado sobre isso, né? Mesmo na previsão que a gente fez. Eu achava que ele poderia chegar na SEMI, mas ele perderia do Russo. Então. Não ia ganhar, não. Ele estava no limite dele ali. Exato. Vamos lá, gente. WTA. Vou dar minha análise aqui da WTA. De modo geral, eu gostei do torneio, a gente citou alguns jogos aí. Eu já tinha dito isso pro Eloy e ele concorda uma certa vez. A Osaka é tenista para 10 títulos de slam, no mínimo. A gente tem uma geração muito equilibrada, assim, igual o Matheus fala, que você tem 15, 20 tenistas ali que pode chegar. E realmente, porque a gente teve 3 assim que foram longe desse grande slam. Brad, Pegula e Mukova foram bem longe, ganharam jogos importantes. Mas a Osaka prevalece na quadra dura, já é o 4º slam dela, 2 na Austrália e 2 no Japão. Ela tem melhorado, se você pegar ela de 2019 para cá, ela evoluiu ainda mais. Evoluiu também na parte de introspecção, que ela era mais tímida ainda do que ela é hoje. Hoje ela faz piada, até fez uma piada com a irmã dela lá no final do jogo. E a Osaka, eu falo isso tranquilamente, se ela fosse da geração da Serena 10 anos atrás, a Serena não teria esse número de grandes lances que ela tem hoje. A Osaka incomoda muito a Serena, o jogo dela incomoda muito, porque há 10 anos atrás tínhamos a Azarenka, Sharapova, tínhamos a Halep ali começando, a irmã da Serena, a Venus, estava numa condição física melhor, você tinha a Stossor, né, e a Clijsters ali também. Só que a Serena mantinha o nível, conquistava 2, 3 slams por temporada. Nessa época, a Serena não chegou ainda por causa dessa juventude. Essa juventude de hoje, com o Andreescu, que está voltando, com a própria Kerber aí, com a Osaka, consegue barrar esses títulos, esse 24º tão sonhado e esperado título da Serena. Embora eu tenha que concordar com o Matheus, que ele disse da condição da Serena, do torneio da Serena, eu achei que ela jogou mais nesse torneio do que nos outros torneios que ela chegou na final e perdeu. Então, assim, por um lado a gente fica na dúvida, será que a Serena chega no 24º? Mas por outro, para os fãs dela, dá ânimo, a Serena está aí pronta para esse título. Se vai acontecer ou não, eu não sei. Talvez seja o maior desafio da carreira dela, ganhar esse slam, esse 24º slam. Ela não está numa idade boa, a juventude está chegando atropelando, está chegando pedindo passagem, né? E ela não tem mais o vigor que ela tinha de outrora. Jogou bem na casa dela, mas ainda você vê que falta alguns aspectos ali, principalmente pela parte onde eu acho que ela perdeu o jogo para Osaka, na parte mental, né? Ela está sentindo o peso desse 24º.
Vamos aguardar aí para o Wimbledon e o US Open, que são 2 quadras que ela tem mais possibilidades de chegar neste título aí tão esperado. Então é isso. Para mim, a Osaka se consolida como não vou dizer rainha, vamos dizer a expoente do tênis feminino, né? Expoente de uma geração. Não significa que ela vai ganhar 2, 3 slams por ano. Talvez ela pare aí nesse título da Austrália. Mas eu acho que nos principais torneios ela sempre vai ser a favorita a partir de agora. Eu concordo. Realmente ela tem tudo para vencer muitos slams. Ela é, digamos assim, fisicamente muito, muito mais forte assim do que a grande maioria. E as meninas que conseguem fazer frente para ela, seja tecnicamente, né, com recurso ou também na força, ainda não tem a mesma maturidade e assim, a mesma experiência no sentido de ser de campeã mesmo, sabe? De já ter lastro, né? De ter ganho o slams. Atualmente, pela juventude, principalmente pela força física e por esse avanço grandioso mental em termos de maturidade, de consistência da Osaka, acho que ela realmente tem tudo para ir muito longe. A Serena, né, acho que a frustração que ela demonstrou, né, pelo choro ali, por interromper a conferência de imprensa depois de perder para Osaka, eu acho que vem muito disso que o Diego falou agora, né, de que assim, ficou uma frustração muito maior do que os torneios anteriores, porque ela sabe que estava jogando muito bem. E ela teve muito mais tempo, né, para se preparar, fez uma baita pré-temporada focada, né, para ganhar esse torneio assim. Ela apostou tudo nesse torneio, tava jogando muito, e ela pegou uma adversária que, digamos assim, hesitou e titubeou em jogos anteriores. Então, sabe, acho que ela entrou apostando muita ficha, assim, com muita expectativa nesse torneio, nesse jogo, e a frustração foi proporcional, sabe? Realmente, fora que assim, cada vez que ela perde um slam, ela se aproxima um pouco mais do final da carreira e vai ficando mais difícil, né? Então, acho que isso também acaba mexendo um pouco com ela. Sobre o torneio da WTA, a Naomi Osaka, novamente, um novo título dela. Ela não tem nem tantos títulos assim na carreira, mas são 4 em slams. São 2 no Australian Open, 2 no US Open. E ela tem crescido muito, evoluído, principalmente a questão dela não desistir de jeito nenhum das partidas. Foi assim contra a Garbiñe Muguruza, ela não desistiu da partida. Eu lembro que eu estava conversando com alguns amigos meus durante a partida, e quando ela salvou os 2 match points da Muguruza, eu falei, esse jogo não escapa mais. Porque eu sabia que ela ia buscar a virada de qualquer jeito. Porque ela mentalmente ela se põe muito firme. No entanto, falta ainda para Naomi um pouco mais de variação nas suas jogadas. Tem alguns momentos da partida que, se a porrada dela não entrar dentro da quadra, ela se perde completamente e a adversária leva vantagem. E por isso ela não consegue ter bons resultados no saibro. Porque quando tu tá na quadra rápida, meter pancada o tempo todo é o suficiente para você ganhar a maioria das partidas. Mas quando tu chega em outra quadra, tanto no saibro quanto na grama, tu precisa ter algo a mais. E por isso ela ainda não conseguiu avançar. Se ela conseguir introduzir um pouco mais de variação dentro do tênis dela, ela vai conseguir chegar longe tanto no saibro quanto na grama, assim como ela já consegue na hard. E sobre a comparação Serena e Osaka, eu acho que para Serena, em sua carreira, faltou enfrentar alguma jogadora que seja espelho da forma dela jogar, como é a Osaka. A Osaka tem um jeito de jogar muito parecido com o da Serena, com força física, estilo. A Osaka se movimenta melhor que a Serena, só que não coloca as bolas tão anguladas como a Serena. Então a Osaka parece muito com a Serena, e a Serena, durante sua carreira, ela não enfrentou jogadores que fossem tão espelho quanto ela. A geração dela, com Garbiñe Muguruza, com Maria Sharapova, não é o tipo de jogadoras que são mais parecidas com ela, quanto é a Naomi Osaka. Por isso eu acho que a Osaka afeta tanto ela nas partidas. No geral, foi um torneio muito bom.
Eu não falei da Bart, mas a Bart ficou mais de um ano parada e conseguiu chegar nas quartas de finais. Ou seja, um desempenho muito bom para ela. Pena que ela não conseguiu algo a mais, porque é uma jogadora bastante habilidosa. Impressionou porque mesmo tanto tempo parado, voltou com um estilo de jogo muito legal. Ela destruiu as adversárias. Até quando enfrentou a Murkova e a menina jogou muito bem. E como já tinha jogado contra a Pliskova. Minha decepção novamente é com a Elina Svitolina. E a cada torneio que se passa, eu já acredito que a Elina nunca vai ganhar um slam. Porque ela não tem mental para passar da segunda semana do slam. Ela perdeu para Jéssica Pegula. Mas ela não perdeu do jeito, tipo assim, a menina foi muito melhor do que eu e por isso que ela ganhou. Não, foi porque a Elina, ela oscilou bastante dentro da partida. Não conseguiu colocar seu saque em quadra, não conseguia devolver. Quando ela entrava em quadra para devolver, ela não conseguia devolver tão profunda que pudesse assustar a Jéssica. E acabou perdendo por causa disso. E eu não... Cada dia mais que se passa, a gente mais fica desesperançoso sobre o slam da Elina. Eu acho que ela pode ter sentido um pouquinho também do rompimento com o Monfils também. Todo torneio de slam, assim, ela acaba chega na segunda semana e acaba dando uns vacilos muito grandes. E destacar a Jennifer Brady, que conseguiu chegar na final, uma menina que é batalhadora e joga muito bem em tênis. Chegou bem na final, porque na final ela enfrentou Naomi Osaka, né? Então é sacanagem. Conseguiu uma grande campanha e é uma menina que a gente tem que ficar de olhos atentos nos próximos torneios, porque ela vai chegar longe várias vezes. Eu lembro que o primeiro torneio da Jennifer Brady foi no Rio Open feminino, que ela foi derrotada na primeira rodada, mas ela furou o qualifying do Rio Open e caiu na chave principal do torneio. Então a menina tá na crescente e bem legal as atuações dela. Vamos falar agora da chave masculina. Para surpresa de ninguém, Djokovic pela 9ª vez ganha o Australia Open. Aí vamos à polêmica que internamente a gente discutiu bastante, né? Será que Djokovic fingiu a lesão? Essa lesão foi fraca? Particularmente, eu acredito que a lesão aconteceu, só que a gente não tem como saber o grau da lesão, né? Se foi forte ou fraca. Foi o slam, assim, de todos os Australia Opens que eu acompanhei, o mais difícil. O mais fácil que ele ganhou para mim foi 2011, 2015, 2016. 2016 que ele ganhou do Federer por 3-0 e depois do Murray. Esses foram os dois assim mais fáceis. Ele sempre perde sets em slam, né? Mas ali na casa dele, na hora que ele ganhou do Zverev por 3-1, eu falei, não, ele vai ganhar. O Medvedev pode estar jogando a mais. Isso aconteceu no passado. O Thiem estava jogando mais do que ele. E ele ganhou do Thiem na final até com mais dificuldades. Mas ali, na hora que ele bateu ali o Zverev 3-1, acompanhei esse jogo, eu falei assim, não, ele não perde mais esse título. E aí na semifinal ele me deu mais certeza ainda quando ele bateu ali um Karatsev por 3-0. Foi uma aula tática esse jogo contra o Medvedev na final. O Medvedev ficou aquém. O Medvedev que a gente vê como um tenista da nova geração que tem um bom mental, que não se abala com nada, se abalou quando perdeu o primeiro set, mesmo quebrando no início do segundo set, não conseguiu voltar para o jogo. O resumo para mim desse jogo foi assim: todos os buracos que o Medvedev tentava abrir para voltar para o jogo mentalmente, o Djokovic ia lá e fechava. O Das tinha aquela frase lá que o Djokovic era um comedor de fígado, né? E esse jogo mostra para mim que esse jogo exemplifica bem isso, né? Djokovic na Austrália é como o Federer em Wimbledon, como o Nadal em Roland Garros. Até mais do que o Federer em Wimbledon, né? Ele apresenta aí menos vulnerabilidade. Foi uma aula, eu esperava um jogo mais pegado, esperava a vitória do Djokovic, mas esperava um jogo mais duro, 4 sets ali, 5 sets talvez. O Sérvio mostrou que os três ainda estão, em matéria de Grand Slam, na frente dos outros, porque não me tira da cabeça, o Thiem tem um slam, e o Thiem talvez tenha que ser o tenista que mais tem a agradecer a juíza de linha lá, porque se o Djokovic passa ali pelo Carreno Busta, passaria por Zverev, o Djokovic ganharia do Thiem, com certeza, não vejo ele perdendo. Então, essa geração aí que se aproxima nos Masters, se aproxima no Finals, ainda deixa a desejar nos slams. O Medvedev fez um grande torneio, fez grandes jogos,
bateu o Tsitsipas, bateu o Rublev, mas chegando na final, ficou aquém do esperado. Se perdeu, não tinha plano B, tentou bater forte, tentou ir na rede, tentou variar o jogo, e para tudo o Djokovic tinha uma resposta. O Djokovic ia minando o mental dele. Sérvio ganha o 18º título aí com justiça, na minha opinião. E volta, igual eu coloquei hoje no Twitter, volta aquela discussão, né? Já deve quebrar o recorde de semanas e tá chegando perto aí de quebrar o recorde de slam, 20 a 18 agora. Esse debate sempre volta quando algum dos três ganha um slam. O Nadal, achei que o Nadal fez um slam até bom para as expectativas, achei que não ia mais longe do que ele foi. Concordo com o Eloy aí, ele poderia ter ganho do Tsitsipas, achei ele bem cansado ali, principalmente no aspecto mental. No quarto set, do meio para o quarto set no final, você via que ele estava abrindo a porta para o Tsitsipas fazer a virada, né? A gente não sabe que essa condição, como é que estava a dores nas costas ali, toda a preparação dele do torneio. Acho também que se ele ganhasse ali do Tsitsipas, ele não ia muito longe. Medvedev que ganharia dele. Mas vamos ver como é que será o Nadal no Saibro. Repito, gente, não peguem esses jogos do Nadal fora do Saibro e levem para o Saibro. É uma outra história. Nadal, principalmente em Roland Garros. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O Nadal pode jogar mal o ano inteiro. Chega em Roland Garros, chega na gira de Saibro, ele é um outro tenista. Isso acompanha mais de 15 anos. Né? É isso. Dimitrov e Aliassime poderiam ter ido mais longe, né? O Karatsev surpreendeu eles nesse ponto aí, e fica esses destaques para mim, né? Essa geração está se aproximando nos outros torneios, mas nos grandes slams ainda quem manda é o Big Three. Realmente, né? Não tem muito jeito ainda. O Nadal, Djokovic e Federer ainda são dominantes, né? Muito se falou sobre isso, os próprios tenistas falaram muito sobre isso, né, agora, recentemente. Djokovic deu declarações falando isso, né, de que os tenistas da nova geração ainda têm muito que trabalhar para chegar no mesmo patamar dele, do Nadal e do Federer. Eu concordo, mas assim, estão cada vez mais chegando. O Medvedev chegou de uma forma a ser considerado por muita gente, e não, né, não estamos exagerando, muita gente considerou ele favorito para o torneio, diante das condições, né, de saber que o Djokovic provavelmente podia estar baleado fisicamente, não estava jogando assim o melhor dos melhores tênis que a gente já viu dele, e muita gente apostou no Medvedev. Eu mesmo realmente achava que ele estava num momento totalmente propício, né, e favorável para vencer o Djokovic na final. Infelizmente o Medvedev jogou muito até a semi e na final não entregou exatamente o que ele estava jogando antes. Pode ter sentido uma certa pressão, pode ter sido mais na atitude, né? Acho que ele foi muito passivo no jogo, aceitou um pouco as condições ali, mas, cara, também estava jogando a mesma coisa que jogar contra o Nadal em Roland Garros, lá na final, que você já entra pseudo-derrotado. Então é difícil, né? A gente sabia que era muito difícil. Mas algumas surpresas boas, né? O Tsitsipas, uma surpresa muito boa, aí venceu o Nadal num slam na quadra rápida em 5 sets, jogando muito bem, chegando longe de novo, 2 semifinais aí nos últimos slams. O Shapovalov, para mim, decepcionou um pouquinho. Achei que ele começou muito bem num jogaço contra o Sinner na primeira rodada deles ali, dura, jogando muito. Eu achei que ele conseguiria passar do Aliassime, como, né, de costume, aí a gente sempre fala disso, né, de que ele promete, mas não chega, acaba tropeçando no meio do caminho, geralmente até para tenistas que a gente nem espera que ele vai perder. O Thiem, para mim, também foi uma certa decepção, assim, achava, né, a gente sabe que ele já não vinha tão bem, desde do Finals ali do ano passado, juntando com a ATP Cup desse ano, ele não estava 100%, né, parece que fisicamente não estava tão bem, mas jogou abaixo, né? Já foi vice-campeão do Australian Open, achei que ele ia mais longe. Dimitrov fez um bom torneio, o Kokkinakis voltou jogando bem, o Kyrgios fez a parte dele, digamos, né, inflamando um pouco o torneio e jogando bem também alguns jogos, totalmente maluco, mas joga muito tênis, joga demais. O Medvedev mantendo, né, porque eu acho que ele consolida cada vez mais que ele é top 3, ali, top 5 do mundo, assim, fácil. O Nadal, Federer ou Djoko parando, o Medvedev tem tudo para ser o próximo número 1, se continuar, né, nesse ritmo, nessa pegada. E o Zverev, para mim, foi uma certa decepção também. Eu deixo aí, né, eu sei que a gente falou pouco dele, mas, putz,
A chance que ele perdeu de eliminar o Djokovic de um Australian Open foi assim uma chance de ouro, porque foi justamente o jogo, né, que o Djokovic estava um pouco baleado, cansado, mentalmente irritado, não estava jogando tão bem, e o Zverev perdeu todas as chances do mundo, né? Ele teve na frente várias vezes do jogo, várias. Em todos os sets ele teve boas chances de vencer os sets e acabou perdendo. Então, acho que fica mais uma frustração aí pro Zverev em slam, de estar indo bem, tava igual mineiro, né? Comendo quieto ali, parecia que ia aprontar o crime, mas quando chegou na hora de cometer o crime contra o Djokovic, ele perdeu muitas chances. Mesma coisa que a gente falou, né, de outros tenistas aí que não jogam tão bem os momentos importantes e acaba, né, nos detalhes. Me lembrou muito o jogo que o Zverev perdeu o US Open pro time. Né, de que ele perde muitas chances, assim, ele oscila em momentos que não pode, né? Um cara desse nível que quer ganhar o que ele quer ganhar e que tem potencial para isso, não dá para oscilar tanto nos momentos tão decisivos assim. Perdeu uma chance de ouro ali. Corroborando com o que vocês disseram, eu acho que o melhor de ganhar um slam, e olha que ele já fez final contra o Nadal no US Open, que o Nadal joga bem inferior na hard que o Djokovic, é claro, mas o Djokovic, ele não me mostrava antes da final um estilo de jogo, um jeito de jogar que me dissesse, olha, o Djokovic vai ser campeão, porque ele não jogou bem durante a maioria das partidas, principalmente depois da tal lesão que aconteceu com o Taylor Fritz. Ele quase caiu com o Taylor Fritz e o Taylor Fritz não fez absolutamente nada para chegar em 5 sets. Eu esperava que o Djokovic não chegasse na final, eu esperava que ele caísse antes, e ele não caiu. Ele não caiu porque ele é mentalmente muito forte. Ele estava lá com suas dores, estava lá com os seus problemas, e mesmo assim o Novak Djokovic continuou na quadra. E conseguiu o título merecido, muito merecido, porque ele é um guerreiro, ele não desiste. Agora eu fico imaginando porque o Medvedev ele entrou em quadra contra o Djokovic e ele parou de jogar da forma como ele estava jogando nas outras partidas, e essa falta de confiança dele foi diminuindo durante a partida, e ele não conseguia reagir. Tudo que ele fazia, o Djokovic contra-atacava, reagia e tudo mais. O Stefanos, que conseguiu uma grande partida contra o Nadal, assim, fez uma grande campanha. A gente não falava muito do Stefanos antes do torneio como o grande favorito ao título e tudo mais, mas ele conseguiu uma grande campanha. Foi lá como um mineirinho, quietinho, calado, e conseguiu avançar muito bem. No geral, foi um torneio que foi bem pragmático, mas que teve algumas boas partidas, e a surpresa ficou mais pelo Karatsev, que conseguiu avançar às semifinais, do que por qualquer outro resultado, porque todos os outros resultados a gente sabia que poderia facilmente acontecer. Então, são muitas surpresas e mais um título do Novak Djokovic, um nono no Australian Open. Infelizmente, sim. A única coisa que fica... Não acho de forma alguma que foi mentira do Djokovic em relação a ter sentido dores, a ter uma certa lesão, alguma coisa nesse sentido, mas é o que a gente já discutiu muito, né? A gente conversou bastante a respeito aí durante o torneio e, né, nesse jogo contra o Fritz, que assim, ele exagera em algumas situações. Não é questão de que ele mente, né? De que ele fingiu lesão, pelo amor de Deus, né? Número 1 do mundo, cara que já ganhou tanta coisa quanto ele, não faz o menor sentido ele fingir. Mas é no sentido de que ele exagera, ele dá uma intensidade, uma proporção emocional para algumas coisas que não faz o menor sentido. E aí nesses momentos é que a galera, né, senta a borracha nele, aí vem o pai dele em defesa dele, vem treinador, vem um monte de gente lá tratar ele que nem um coitado. Ele não é um coitado, mas para não ser um coitado ele também não pode se colocar numa condição, né, de ser julgado assim. De que, olha lá, né, sempre é um mito do herói lá, de se superar. O jogo mais importante da vida dele foi contra o Fritz. Pelo amor de Deus, né? O jogo mais importante da vida dele foi ganhar do Federer em um Wimbledon, lá do jeito que foi. Né? Não dá pra falar que o jogo mais importante da vida dele foi contra o Fritz só porque ele tava com dores e ganhou do cara. Sendo que o Fritz nem tava jogando, né, tão absurdo assim. E o Djokovic que tava jogando mal pra burro. E realmente devia estar com dor.
faz parte, acontece, ele conseguiu ganhar, parabéns para ele mereceu 100%, isso é mérito dele. Mas não precisa ter todo esse exagero e depois falar uma coisa, falar que é ruptura, depois falar que não vai falar a respeito. Aí fica sempre, né, uma coisa mal esclarecida. E isso que acaba abrindo margem para as pessoas falarem mal dele. E nem teria porquê, entende? Eloy, muito bem, Eloy. Eu fiquei, sinceramente, vou dar minha opinião para vocês. Eu achei que ele exagerou. Era uma lesão, mas eu achei que ele exagerou. E tava no meu íntimo, assim, que ele ia chegar longe, como ele acabou sendo campeão, né? Fico sempre com o pé atrás com essa questão do Djokovic, mas jogou bem e acabou fazendo por merecer o título na final. Gente, estamos chegando perto do final. Uma previsão rápida de vocês do circuito. Vocês acham que o Djokovic vai seguir na liderança aí durante o ano, ou que alguém como o Medvedev, por exemplo, pode roubar essa liderança dele? O Nadal na gira do Saibro, que ainda vai acontecer. Qual é a perspectiva de vocês aí para o restante da temporada, assim? Para mim, o Sérgio tem um caminho, não vou falar caminho suave, um caminho bom para continuar nessa liderança e aumentar o número de semanas, que vai ser daqui a algumas semanas o novo recorde dele. Para mim ele tem tudo para continuar, não tem nem... Não vejo ele perdendo esse posto durante um bom tempo ainda. Lógico, ele tem muitos pontos para defender em slam, principalmente, mas mesmo assim, não acho que ele vai perder esse posto logo, não. Ele tem tudo para bater os recordes e tudo mais. Mesmo de slams, né, que sempre abre essa resenha, né, de que quem é o maior ou quem vai ganhar mais, né? Mesmo nesse sentido, ainda não acho tão certo que ele vai passar os outros, mas também não acho certo, por exemplo, que o Nadal vai conseguir ganhar mais algum. Acho muito difícil. Se for para ganhar, vai ter que ganhar Roland Garros pela 1000ª vez esse ano, porque cada vez está ficando mais difícil, né? Acho que esse torneio aqui mostra muito isso, que assim, ele já não aguenta mais algumas intensidades, seja mental ou seja física, em alguns jogos de 5 sets, principalmente na quadra rápida. Então eu vejo que as condições para ele estão ficando cada vez mais limitadas. Para o Djokovic ainda permanecem totalmente aberto, tem muita chance de ganhar vários slams ainda, pelo menos nos próximos 2 anos. Mas eu ainda continuo acreditando e torcendo aí que os jovens vão ganhar mais slams já esse ano aqui. Eu ainda acho que algum deles ganha um, pelo menos um, e que a partir de 2022, 2023 eles já vão estar bem mais dominantes do que hoje. Mas até lá, o Djokovic segue reinando aí. Vamos deixar de falar uma frase muito polêmica. Tu falou sobre o Nadal, sobre ter que ganhar o 59º Roland Garros. Eu acho mais fácil ele vencer o Wimbledon do que vencer o US Open novamente. Acho mais fácil ele vencer na grama do que vencer na quadra rápida. Eu concordo. Até porque... Eu acho que o Djokovic... Concordo 500%. Até porque na quadra hard a concorrência é maior, né? Se você for analisar a grama, o Nadal ainda bate, ele perde mais para os dois. Ele perde para o Djokovic e perde para o Federer. Com os outros ele se vira melhor. Concordo com o Matheus. Sim, e ele sabe jogar na grama. Ele tem o jeito de jogar na grama. Não é somente você ter um excelente saque ir para a grama e achar que vai ganhar. Você tem que saber jogar na grama. E o Nadal sabe jogar na grama. Ele não é o Federer, porque ele não tem os recursos do Federer. Ele não é o Djokovic, porque ele não tem os recursos do Djokovic. Mas ele sabe jogar muito bem na grama. E os últimos torneios de Wimbledon dele tem mostrado isso. Ele tem perdido para quem? Para Federer, para Djokovic. Jogadores que são excepcionais na quadra e assim, que são derrotas totalmente normais. E com o Federer vindo de lesões, eu acho muito mais tranquilo o Rafael Nadal chegar a ser campeão de Wimbledon do que vencer o US Open novamente. Então, eu acho que essa é a chance de título do Nadal em slam fora de Roland Garros. Agora, o Djokovic, eu não vejo ele perdendo tão cedo o número 1 do mundo. Eu acho que ele vai permanecer como número 1 até 2022. E olhe lá, viu? Porque ele não para. Já o circuito, no ATP de Doha, quando o Federer voltar, eu espero que a gente não cobre do Federer resultados. Já embala aí, Matheus, é o último assunto, já pode falar. Eu não espero que a gente cobre do Federer resultados, tá? Porque o Federer, ele vai entrar agora
muito mais para só se divertir e curtir esses últimos momentos da carreira dele do que para ganhar algo. Então, se a gente entrar nos torneios acreditando que o Federer vai vencer tudo, a gente vai só se frustrar. E nesse momento é só a gente aproveitar os últimos momentos do Roger Federer e esperar que ele consiga jogar de maneira consistente e que ele consiga colocar seu nível em quadra e curtir bastante, porque ele já fez muito pelo tênis e não precisa provar mais nada a ninguém, né, Diego? Vou falar como fã do Federer, Matheus, desde 99, 2000, quando ele perdeu lá pro Thomas Enqvist. Primeiro jogo que eu vi dele, já virei fã ali. Desfrutem, fãs do Federer, desfrutem porque tá acabando. Torcer, a gente vai torcer mesmo, assim, em Wimbledon, que ali o Federer ao lado do Djokovic, só o Djokovic e o Nadal, mas mais o Djokovic ganha dele, se ele estiver bem fisicamente. Não acho que ele perca para nenhum tenista tirando esses dois, né? Pode até perder para Raonic, Kevin Anderson, sacadores assim, mas perde jogando 4, 5 sets ali de jogo duro, né? Então desfrutem nesses torneios de Doha, Dubai, se ele jogar Miami, outros torneios na quadra dura, porque infelizmente está acabando, né? Para quem viu o Federer a carreira inteira, é hora de fazer isso que o Matheus falou. Não cobrar do Federer títulos, exibições, nada. Cobrar, apenas desfrutar dos golpes, das jogadas que ele tem a proporcionar ainda com quase 40 anos. Então, apenas isso, os fãs do Federer. Desfrutem, porque, infelizmente, está acabando a geração do suíço. É exatamente isso. Assina embaixo aí do que vocês estão falando. Vamos curtir e aproveitar Roger Federer até o final, que é um privilégio, é uma honra. A gente, por exemplo, aqui no Brasil, né, a gente fala muito, né, por exemplo, no futebol do Pelé, né? E assim, eu não vi jogar, né? Nem o Romário, por exemplo, que é um cara que todo mundo fala muito, eu vi jogar. Mas o Federer eu vi jogar. Então, assim, é totalmente diferente, né? É uma coisa assim que a gente não faz ideia de quando vai ver de novo. Então aproveitem, por favor, sem tantas críticas e cobranças, mas muito mais usufruindo e contemplando, né, a majestade que é Roger Federer pisando numa quadra de tênis. Não vai durar muito mais, né? Já vem de uma lesão aí, de cirurgia e tudo mais, né? A gente não sabe até onde ele vai. Eu até queria que ele ganhasse mais um Slam, queria muito mesmo, principalmente o Wimbledon, assim, se ele ganhasse mais um, assim, se eu fosse ele eu ganhava e aposentava, na hora. Mas quem sabe, né? Vamos torcer aí, mas sem muitas expectativas, nem cobranças em cima dele, só torcida mesmo. Vamos aproveitar o máximo possível, tanto ele quanto o Nadal, porque a reta final se aproxima. Muito bem, gente. Esse foi o nosso programa do Australia Open. Espero que vocês tenham curtido. Queria mandar um abraço para a galera do Twitter, quem interagiu com nós essas 2 semanas aí no Twitter. As meninas do tênis lá, muito bacanas, interagiu bastante com a gente. Os meninos também, né? Com as nossas postagens. Queria dizer para você que esse podcast aqui, a gente faz de coração, ele é gratuito, a gente nunca vai colocar ele para ser cobrado, certo? E a gente aqui, nós 3, cada um tem a sua profissão, cada um profissional de uma área, e a gente faz por amor que a gente tem pelo esporte. Cada um dedica o seu tempo que tem. A gente tem agenda cheia, a gente ia fazer ontem, não deu, o Eloy teve ensaio, domingo também não deu, né? E a gente faz de coração, tá? Então, isso é feito de coração para vocês. Então, meu abraço para a galera que está curtindo. A gente teve um desempenho muito bom no último episódio, no episódio 8, tá? E aos poucos a gente vai crescendo. Grande abraço para todo mundo, obrigado aí por todo o apoio, toda a força que vocês dão pra gente. Também pela paciência aí, justamente por isso, né? Porque a gente não consegue, às vezes, manter uma rotina tão fixa e rápida, né? Suficiente de acordo com os torneios, mas a gente vai sempre dar o máximo e fazer o melhor possível para entregar um podcast de qualidade para vocês. E é isso, né? Sempre com a nossa essência de torcedor para torcedor, falando com amor e paixão sobre um esporte que a gente ama tanto. Boa noite aí para todo mundo e vamos de Doha aí, vamos de mais ATP. Só agradecer a todo mundo que está ouvindo o nosso podcast. Muito grato por vocês nos ajudarem. A gente faz com muito amor e carinho. Sei que às vezes aparece muito o que a gente quer se aparecer, mas a gente só quer mesmo falar sobre o esporte que a gente ama, que a gente vive diariamente e gosta muito disso.
Então, sem bloqueio nenhum, pessoal, a gente só agradecer a vocês por tudo que vocês têm feito. Obrigado pelos vários comentários positivos no Twitter, no Instagram e nos grupos de tênis. Vocês têm sido muito atenciosos e muito obrigado. Isso aí, gente. A gente volta depois da gira de Doha e Dubai, ver como é que vai ser o Federer, ver como é que vai ser o andamento do circuito feminino. A gente avisa vocês, tá bom? Obrigado. Continue com a gente.